Meus irmãos, a paz do Senhor, se assentem. Nós temos essa lição, a 10ª lição. Estamos, como disse o superintendente evangelista Dalmir, estamos no finalzinho do trimestre, né? No finalzinho do trimestre. E estamos com umas lições que são práticas do ensinamento do Sermão do Monte dado por Jesus. Um dos maiores sermões é com lições práticas de vida. Jesus já estava praticando e ensinou teoricamente e tornou a voltar à prática até que eles absorvessem realmente o que deve ser a vida do cristão. E hoje toca num ponto fundamental, nos versículos 25 a 27 que foram lidos aqui, que é falar sobre a solicitude da vida. Irmãos, solicitude, na verdade, é um desejo de alcançar. Todo mundo tem. Isso é um instinto natural do ser humano. Deus, quando fez o ser humano, fez o homem, Adão e Eva, ele pôs instintos nesse ser humano, assim como tem instintos nos outros seres vivos. Instintos nos seres vivos. A diferença do que a gente já costuma dizer, irracional para o racional, que somos nós, a diferença só está nisso, no poder de escolha, no poder de raciocínio, e os outros seguem apenas seus instintos naturais. Mas o instinto natural que nós temos, chamado instinto de aquisição, ele faz com que você deseje, isso aí é natural, desde a infância, uma criança ainda pode não entender nada, vamos colocar assim, ela está ainda sem o seu entendimento, sem o seu discernimento entre o mal e o bem, entre esquerda e direita, entre o certo e o errado, está sem discernimento, mas ela já tem instintos, ou não? Quando quer o mamazinho dela, chora, não é assim? Quando quer a chupeta, chora também. Não sabe nem chamar chupeta, não sabe nem o que significa, mas quer e chora por isso, porque é um instinto de aquisição que nós possuímos de natureza humana. De natureza. Agora, então onde está o erro que Jesus está aqui combatendo para que nós possamos melhorar nossa vida cristã? O erro, irmãos, está em nós exagerarmos nesse desejo. Aí passa a ser pecado, porque a solicitude da vida é um desejo natural que nós temos de viver o nosso dia a dia, de termos, hoje você desejou o teu café da manhã, muito bem, você desejará almoçar, muito bem, você deseja vestir a melhor roupa, está tudo certo. Agora, quando nós nos preocupamos com o dia de amanhã excessivamente, não é aquela preocupação natural de que você tem, amanhã eu tenho que resolver tal problema. Aí a lista na sua agenda, né? Cada um tem o seu meio de fazer, né? A lista, não, amanhã quando eu levantar, eu levantarei a tal hora, vou dar minha caminhada, vou tomar meu café, depois eu vou sair para resolver isso e aquilo. Não tem problema nenhum. São programas que nós fazemos e a única razão que temos, melhor forma que temos de fazê-lo é fazer como o Tiago aconselhou. Diga assim, se Deus quiser eu farei isso ou aquilo, mas é certo. Agora, quando eu estou preocupado com o dia de amanhã, excessivamente, nisso eu peco. Por quê? A preocupação com o amanhã não nos livra do problema de hoje. Só tira a alegria do hoje. Aí você fica triste porque amanhã está preocupadíssimo com o que vai fazer, o que vai acontecer. Olha, e Jesus tinha dito assim em Mateus 6,34. Isso já lá na frente, depois que ele está fechando o seu sermão, você sabe disso, né? Que ele disse no 33 que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então, agora já está quase no finalzinho do seu sermão, que ele fecha no capítulo 7, mas ele diz assim, irmãos, porque o dia de amanhã, não fiquem inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, não é assim? Então, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Você se preocupa com hoje? Porque quando você se preocupa com o amanhã,
em excesso, nisso nós estamos pecando. Aí, ele diz aqui, quer viver uma vida com qualidade? Então, viver com qualidade glorifica a Deus. E inclui confiança em nosso Pai Celestial e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Um viver que glorifica a Deus hoje, não amanhã, inclui nossa confiança em nosso Pai Celestial, que todas as coisas sabe nos conceder de uma maneira especial daquilo que nós necessitamos, e inclui também priorizar, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça. Aí, então, o comentarista diz que confiar em Deus, eu estou ainda aqui nesse objetivo da lição, é a arma contra a ansiedade. Arma contra a ansiedade. Tá? Ansiedade que pode gerar, é um princípio, é um ponto próximo da depressão, é a ansiedade, irmãos. A nossa melhor arma que temos contra a ansiedade é confiar em Deus. Confie em Deus por onde quer que for. Então, e o cuidado que Deus tem para com os seus deve sempre ser destacado, que é essa a ideia da lição desta manhã. E, por fim, ele diz aqui que um dos objetivos desta lição é você saber que nós podemos vencer a ansiedade. Tá? Podemos. Sem perder a solicitude, sem perder o desejo. Está entendendo? É apenas controle. Em todas as situações, é só o controle. Eu preciso me controlar. Não preciso perder o desejo. Preciso me controlar. Tá? Não preciso perder o desejo de conquistar, de querer, de ser alguma coisa. Não, negativo. Eu preciso me controlar para ser ou conquistar aquilo que Deus quiser no tempo de Deus e não no nosso. Então, observa aqui. Na página 47, para quem está acompanhando com a revista, nós precisamos observar na introdução, irmãos, que mais uma vez o conselho divino nos instrui a confiarmos em Deus, como já temos dito aqui. Pois Ele nos ama, é imprescindível saber disso, e é poderoso para prover tudo que necessitamos. Tudo está nas mãos de Deus, irmãos, tudo. E nesta parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. Então, a questão não é o teu desejo, a questão é o excesso de desejo. É querer além daquilo que Deus quer para nós. Lembra que o apóstolo Paulo compreendeu isso. Depois de convertido, o mundo não tem isso. O mundo não, os gentios são diferentes de nós, Jesus falou. E essas coisas são para os gentios, porque eles têm uma preocupação por não confiar em Deus. O apóstolo Paulo, claro, Saulo, depois de convertido e tornar-se o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja após conversão e diz assim: irmãos, eu sei contentar-me com o que tenho. Sei ficar feliz com pouco e sei ficar feliz com muito. Para mim não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. O importante é que eu sei que eu tenho exatamente o que Deus quer que eu tenha. Porque se Ele quisesse que eu tivesse um pouquinho mais, Ele me daria. Eu não posso ficar ansioso, porque essa ansiedade te mata. Essa ansiedade mata o crente. Ele passa a não confiar mais na provisão de Deus. E a provisão de Deus, irmãos, Deus sempre ensinou isso. É algo que Ele quer todos os dias, é um comprometimento dele por dia. Por dia. Lá no deserto, Ele já estava ensinando isso aos israelitas. Todos os dias caía maná, todos os dias, né? Pela manhã, fresquinho, todos os dias. Mas tinha uns gananciosos que pegavam mais de uma porção necessária. Aí o que acontecia com aquela porção que ele pegava?
acontecia com a porção excessiva, ele comeu tanto ali, mas aquela ganância que ele tinha, aquilo dava bicho. Porque a ideia de Deus era que todos os dias eles dependessem do Senhor. Assim é para nós. Todos os dias, Deus quer te dar o pão diário, Deus quer te abençoar, quer te dar aquilo que você precisa. Então, aí como nós falaremos sobre combater a ansiedade, e é uma coisa que a gente precisa saber, que ela precisa ser combatida. A ansiedade precisa ser combatida. Ela não pode ser aceita, não pode ser assim com aquele carinho, né? Ah, não, está tudo certo, acho que vai dar certo. Não, negativo. Você tem que combater a ansiedade. Pecado, irmãos, tem que ser combatido. Você tem que aprender a dizer não para o pecado. E isso é uma coisa difícil, não é fácil para ninguém não, tá? Dizer não para o desejo da carne é muito difícil. Nós falamos aqui na sexta-feira que Jesus ensinou-nos dizendo quem quiser, não é obrigado. É quando diz quem quiser, porque não é obrigado. Quem quiser vir após mim, aí ele disse assim, diga não. Negue-se a si mesmo, diga não a você mesmo. E o que é que dizer não a mim mesmo? É dizer não ao excesso dos meus sentimentos, ao excesso desses meus desejos que são naturais. Isso abrange todas as áreas da minha vida. É dizer não, pecado, irmãos, todas as áreas da vida. E uma dessas é essa solicitude. Eu lembro que nas entrelinhas da palavra de sexta-feira eu disse, nós falaremos isso no domingo, pela manhã. Então, olha, todas essas, nós teremos que, as áreas da nossa vida, nós teremos que dizer não quando ela estiver excedendo o limite. Existe um limite. Então, não é errado você estar dentro do limite. Como, por exemplo, a lei do silêncio. Não existe um limite? Existe um limite. Aí você, então, está, até na sonorização da igreja, se passar dos decibéis que são exigidos pela lei, que são estabelecidos pela lei como limite para a nossa própria saúde, aí o que acontece? Nós somos repreendidos. E quem sabe até multados, quem sabe até interditados, dependendo da situação. Então, qual é a situação? É peitar? Não. É dizer não à vontade de exceder. Aqui eu já dei uma reclamação, vou até aproveitar e fazer, mas embora ele não esteja aqui hoje. Embora tenham sido justificados. Mas sempre tem alguém que está na área aí que pode passar o recado, né? E eu sempre estou reclamando disso. Um dia desse, chamei a liderança e falei, Ministério Louvor não é para se exibir. Todo mundo está cantando normal, todo mundo. Mas quando é o Ministério Louvor, eles botam o som lá em cima. O que está acontecendo? Aí meu ouvido aqui que fica desconfortável. Aí ninguém gosta. Irmãos, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Tá? O limite, nossa igreja é uma igreja pequena, né? O salão não é gigantesco, então um sonzinho ambiente, silencioso assim, igual está assim, olha que glória. É bom, né? Não é bom? É bom, irmãos, porque tem que ter limite nas coisas. Então eu tenho que dizer não a mim mesmo. Minha vontade é... Não, passa a ser pecado aquilo que excede. Aquilo que excede. A única coisa que excede e não é pecado, é a paz de Cristo em nossos corações. Ela excede, né? Todo entendimento habita em nossos corações. Então, olha, combatendo a ansiedade. Primeiro, combata, irmãos, combata. O alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o afã, que é a solicitude, afã é o mesmo que solicitude, tá? Ou vou traduzir aqui para vocês para poder ficar legal com a... Não devemos permitir que a solicitude, que é esse desejo natural, que não é pecado, do dia de amanhã,
desequilibra a estrutura de nossas vidas. A solicitude pelo dia de amanhã, que eu também tenho meus desejos pelo dia de amanhã. Eu tenho planos, você tem planos, já falei isso aqui. Às vezes a gente tem plano para 10, 20, 30 anos. Você tem planos. Agora, quem garante que eu estarei vivo? Como fora dito aqui na nossa leitura, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Quem garante? Quem que com a sua solicitude, com o seu desejo, com a sua ansiedade, pode acrescentar um côvado, cerca de 45 a 50 centímetros, que é do cotovelo à ponta do dedo. Então, quem pode acrescentar um côvado, claro que é uma expressão figurada, né? Mas quem pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem pode? Quem pode, irmãos? Só Deus. Então, nós precisamos viver na confiança em Deus. Aí, olha, o conselho, então, fica assim, ó, para combater a ansiedade, ficou claro assim. Primeiro, não andeis ansiosos. Uma pergunta. Andar, irmãos, é verbo. Eu ando, tu andas, ele anda. Eu posso andar ou não andar. Não, eu não ando. Se você quiser andar, você anda. Eu não vou andar. Eu posso ou não posso? É ação, requer ação. Posso ficar estático ou posso obedecer e andar? Eu vou andar. Não, não quero andar. Como perdão, como amar, como qualquer outra coisa. Comer, beber. Não, eu não quero. Obrigado. Não é assim? E quem é que vai te obrigar a comer? Se você falar que não quer. Então, olha, primeiro combate. Irmãos, não ande. Pare, crie birra em relação à ansiedade. Não vou empacar. Não quero. Não quero. A ansiedade, ela não te livra do problema de amanhã. Só tira a alegria do hoje. Amanhã estará o mesmo problema. Então, estará lá. Aí você hoje está ficando triste, está ficando cheio de problema, está ficando cheio de dificuldade, já pensando em se suicidar. Por quê? Esse é o dia que o Senhor nos fez. O salmista falou, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Isso é amanhã, irmãos. Isso é amanhã, fica feliz hoje. Você amanheceu, você está com Cristo. Você é salvo em Cristo Jesus. Alegre-se hoje. Amanhã é outra história. Se houver o amanhã, outra história será. Então, olha, não andeis ansiosos. Jesus não está proibindo a prudência que faz provisão para o futuro, como nós falamos. Jesus não está proibindo você economizar, nada disso. Se eu economizar e eu morrer, outro vai usufruir. Qual o problema? Não vou saber nada mesmo. Então, aí, olha, está proibindo o afã, novamente a expressão, né, que é o sinônimo de solicitude, está proibindo o afã de o angustiar-se pelo amanhã, antes de saber o que ele produzirá. O angustiar-se pelo amanhã, antes de saber o que ele produzirá. Irmãos, vai trabalhando. Vai trabalhando. Eu vou falar aqui, eu sei que está sendo gravado, mas nós tínhamos um irmão, vou falar, tomara que ele não tenha isso assim como uma maldade minha, mas só para exemplificar, né? Não vou citar nome. Então, nós tínhamos um irmão que ele tinha uma determinada função aqui na igreja. Aí ele falou assim, pastor, eu vou sair daqui, estou entregando minhas funções. Foi educado, ele foi muito gentil, ele sempre foi muito educado, muito gentil, e falou assim, porque eu coloquei uma placa de venda na minha casa, eu vou me mudar. Eu falei, mas tu colocou a placa. Tu não sabe nem quando vai vender a propriedade. Então, colocou a placa, fica aí quietinho na tua função, rapaz, vai trabalhando comigo aí, e quando você vender, que você comprar outro lugar, já tiver a previsão de comprar para se mudar,
Aí é outra história, mas isso pode levar um dia, pode levar 2, pode levar meses, pode levar anos. Está morando no mesmo lugar. E já tem uns 6 anos, ou 7, ou mais, né? Não vendeu. Então, por que essa ansiedade? Por que essa ansiedade? Irmãos, faz aquilo que Deus te colocou para fazer. E na hora exata, imagine se Jesus falasse, não vou começar não, porque olha o trabalho que vai dar, vou começar e daqui a uns 3 anos eles vão me matar. Porque segundo a profecia, eu vou morrer. Então não vou aproveitar essa vida aí na beira da praia ali, tomando água de coco, balançando na rede. Que isso, irmão? Jesus fez aquilo que tinha que fazer. Olha João Batista. Fez aí, amanhã tem que morrer. Cumpre a tua missão, cumpre o teu fato. Agora vai viver no dia de hoje. Então não fica pensando, não vou fazer, porque amanhã... Irmãos, amanhã é outro dia e nós não temos certeza. As pessoas dizem aí um ditado, né? Navegar é preciso, viver, não. O preciso não é navegar que é preciso, eu tenho que navegar. Hoje, então, não. É precisão, irmãos. Ele tem um norte. A navegação tem um norte, tem uma precisão incrível. Você vê, não tem estrada, não tem nada marcando, não tem boia, não tem sinalização nenhuma e você sabe que vai. Como que ele sabe? Você fica assim, tu já imaginou, ou pelo menos já viu, mas aquele imenso oceano assim, água por todos os lados, como saber a direção? Então, navegar é preciso. Se ele sai daqui desse ponto e ele tem que chegar nesse, não importa se isso aqui tudo é água, se não tem nada, e você ficaria perdido. Mas ele sabe que isso aqui, mesmo que faça isso aqui, vai chegar nesse ponto aqui, exatamente. Agora, a sua e a minha vida, que precisão tem? Que precisão? Todo dia você vê alguém que morre, bate na cerca do teu lado, aí você fala assim, caramba, eu estava conversando com ele de manhã, ainda combinamos para amanhã fazer isso. Faz a curva, às vezes faz com menos velocidade ou com mais velocidade. Agarrou de um lado ou do outro da cerca. E não há quem tire. Acabou. Ficar agarrado lá no arame farpado já era, irmãos. Então, olha, não andeis ansiosos. Irmã Cesarina, me ajuda, irmã Cesarina. Estou ouvindo a sua aula daqui. Me ajuda aí. Então, senão fica meio confuso aqui na minha mente. Aí, então, o que acontece aqui? Não andeis ansiosos. Isso é combatendo, irmãos, combatendo a ansiedade. Não andeis ansiosos. Ou seja, não ande. Se não há necessidade, para que eu vou andar? Fica paradinho. Quando for preciso, eu ando. Aí você, não, já vou andando, porque eu sei que eu tenho que ir lá mesmo, mas é agora que você vai? Não, então fica quietinho aqui, não é assim? Fica quietinho. Quando chegar a tua embarcação, você anda. Mas antes não fica andando para lá e para cá. Aliás, existe até, vamos dizer assim, nos desenhos animados, né, nos gibis da vida aí você percebe como é figurado uma pessoa que está ansiosa. Alguém lembra? Ela fica andando assim, em círculo, né? Fica andando assim o tempo todo quando poderia estar descansando. Senta aqui, querido. Fica quietinho. Então, na hora, depois você, quando for preciso andar, você andará. Não vai trazer prejuízo nenhum. Aí o comentarista nos traz aqui, junto com a palavra de Jesus, dizendo que para combater a ansiedade, irmãos, é necessário então sabermos que a vida é mais que o mantimento. O bem maior que temos é a vida. Então, olha, ao afirmar que a vida é mais que o mantimento, e a gente usa uma expressão às vezes assim, vão-se os anéis e fica o dedo. Não é assim? Graças a Deus estou aqui. Me assaltaram, perdi, mas pelo menos estou aqui, não é assim? Eu vou conquistar de novo.
Aí tem gente que ainda usa assim a expressão, o encardido, para não citar o nome dele aqui em cima, que ele não merece, né? Então, o encardido tirou, mas Deus tem mais para dar, não é assim? Então, olha, irmãos, ao afirmar que a vida é mais que o mantimento, Jesus não exige a absoluta abstenção de uma e a exclusiva busca da outra. Ele não está exigindo que você agora se abstenha de uma coisa, de desejar alguma coisa em busca de outra. Não, negativo. Mas ele está dizendo assim, está desafiando os seus seguidores, que somos nós, a dedicação ou decidir o que terá o lugar mais alto em nossos corações: comida, bebida e vestimenta, ou a justiça do governo do céu? O que tem mais prioridade no nosso coração? O que é mais valioso? A comida, a bebida, o que eu visto? Ou ter a salvação em Cristo Jesus? Ou ter o reino dos céus em meu favor? O governo do céu na minha vida? Isso é o que é mais essencial. Então, quando ele está dizendo, a vida é mais que o mantimento. Olha, todas as coisas que precisamos, o Senhor pode suprir. Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Ele não é o pastor quem cuida da ovelha? É o pastor quem cuida da ovelha. A ovelha se preocupava. Onde é que nós vamos pastar amanhã? Não. Ela ficava tranquila, barriguinha cheia, ia dormir. Aí de manhã o pastor levantava-se, acordava todo mundo, vamos. Aí levava para o pasto, levava para as águas tranquilas, para os melhores lugares que ele encontrava para aquela situação. Irmãos, Deus cuida de nós. Em todo tempo, nós temos um hino que a gente canta, né? Deus cuidará de ti. Em todo tempo, irmãos. Todo tempo. Então, a vida é mais que um mantimento. E entendendo isso, você alimentando essa verdade no seu coração, você estará combatendo a ansiedade. Eu estarei combatendo a ansiedade. A vida é mais que o mantimento. E Deus cuida de nós, tá? E nos supre em todas as coisas. Aí Jesus usa uma expressão, e não é essa expressão, irmãos, para que as pessoas, por exemplo, o preguiçoso, está escrito no livro de Provérbios, ele deseja, tá vendo? Desejo, todo mundo deseja, tá? É a solicitude, é o afã de conquistar, de querer, é o instinto. Nós desejamos, não é assim? O preguiçoso também deseja, tu acha que não? O preguiçoso deseja, mas não alcança. Por quê? Porque o preguiçoso não trabalha. O preguiçoso, ele diz assim, hoje eu não vou não, que tem um leão lá fora. Está escrito na Bíblia. Tem um leão lá fora, então ele não sai de casa. Olha, nós não conquistamos, porque nós trabalhamos. Agora, então isso aqui que Jesus falou, não é dando mole para preguiçoso não, tá? Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso, né? Quando criança, a gente aprendia com as titias, na escolinha dominical, que a gente não ia, que aquele louvorzinho, né? Formiguinha. Aí, todo mundo sabe, tá vendo? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão, o tempo sobra. Imagine, preguiçoso. Deus só conta com gente com coragem, com vontade. E isso em todos os sentidos. Então, o que Jesus fala agora aqui, para combater a ansiedade, ele dá uma ilustração e disse assim, irmãos, olha para as aves do céu. Olha para as aves do céu. Ele diz aqui, o Pai cuida de suas criaturas. Tu já viu algum passarinho morrer de fome? Duvido, só se for na gaiola. O dono esquecer, o que se fez dono, na verdade, é esquecer de colocar o alimento. Agora, tu já viu? Não morre, irmãos. Não morre de fome. De fome não morre. O Pai cuida. O Pai cuida. E tem uns que são mais abusados do que o outro. Por exemplo, o pardal. O pardal é abusadíssimo.
Eu vi pardal no aeroporto. Pô, ali não tem nada, mano. Mas eles ficam lá e não morrem de fome. Pardal não gosta do campo, ele gosta da cidade. Mas não morre de fome. Pode morrer de pedrada, pode morrer até comido por um gato. De fome ele não morre. O Pai cuida. Irmãos, aí Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a nossa provisão. Não está encorajando a preguiça, nem falando contra nos esforçarmos em trabalhar para suprir nossas necessidades da vida. Ele cita 2 Tessalonicenses 3,10. Ele ensina que não devemos viver ansiosos. Viva para o seu chamado. Qual foi o chamado do passarinho? Chamado do passarinho, irmãos, é alegrar na natureza, é cantar, pular daqui e dali, e a gente fica feliz, não fica? Fica feliz, irmãos. Eu fico feliz. O passarinho está lá quietinho, está trabalhando, está cantando, não faz nada. A função dele é essa mesmo. Amanheceu o dia, aí ele está lá pulando nos galhos lá da árvore que eu tenho no meu plantio, aí eles pulando e cantando, não quero saber se é rolinha, se é pardal, não quero saber o que é. Mas está cantando lá, está bom, está de bom tamanho, né? Está cumprindo a função dele. Olha, irmãos, as aves são criaturas e Deus cuida. Nós somos filhos. Aqui está toda a diferença. Se Deus cuida da criatura, imagine dos filhos, a quem ele adotou como filho. Você é mais do que especial para Deus, irmãos. O ser humano é especialíssimo para o Senhor. Então, nós ficamos ansiosos, elas não. Elas estão lá fazendo, depois, findou o dia, se recolhe, dia seguinte, vai fazer aquilo que lhe fora dado para fazer, que é todo ser que respira louve ao Senhor. Aí faz aquilo que respira. E, detalhe importante, o que faz criar o louvor a Deus é nós fazermos exatamente aquilo que o Senhor nos deu para fazer. É só isso. Você está fazendo o que Deus te deu para fazer? Não estou falando agora só de trabalho de igreja, não, irmão. Estou falando do dia a dia, do viver. Você faz aquilo que Deus te deu para fazer? Isso é que gera o louvor a Deus, um louvor sem palavras. Sem palavras. Deus é louvado por aquilo que você foi criado a ser feito, e você agora faz aquilo que foi designado fazer. Como um passarinho, como um cachorro, o gato passa o dia todo dormindo na janela. Ele foi criado para isso. Foi criado para isso. Não adianta tentar ensinar ele a caçar, que ele não vai caçar. Ele foi criado para isso. Então, aquilo ali é que louva a Deus, porque ele faz exatamente o que Deus lhe deu para fazer. O peixe não faz nada. Só nada, né? Então, o peixe não faz nada. Foi criado para isso, irmãos. É a função dele fazer isso. E Deus se alegra em que cada criatura esteja fazendo aquilo que foi... Vocês nunca mais tinham ouvido isso, né? Josias não é mais membro da nossa igreja, não. Agora eu posso descascar ele, né? Josias está visitando, né? Então, seja bem-vindo, pelo menos, né? Então, irmãos, olha, o que acontece? Cada um dentro daquele padrão que Deus lhe colocou, irmãos. Que coisa linda, você fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Isso louva a Deus, irmãos. Louva a Deus. Então... as aves do céu, isso é forma de combater que nós temos, tá? Então você olha, irmão, quando lembrar de assim você ficar muito ansioso, quem sabe vai pousar um passarinho na tua janela e você vai lembrar assim, puxa vida aí, ó, Deus cuida dele. E pode cuidar de mim. Isso vai te tirar a ansiedade, né? Vai diminuir o nível de depressão na vida das pessoas. Nível de depressão. Por quê? Porque você fica excessivamente preocupado. Às vezes até com coisa boa. Não é com coisa ruim, não.
Não é pelo medo, não, mas assim, com a coisa que Deus te falou, alguma coisa que Deus... Por exemplo, uma profecia, um recado que alguém te deu, uma visão que lhe foi entregue, ou que você recebeu através de um sonho, revelação. Irmãos, às vezes deixa a pessoa ansiosa. Você fica tranquilo, se Deus falou, Ele cumpre. Aí eu torno aquela palavra, Deus sempre volta pelo caminho da sua promessa. Aquilo que Ele falou hoje pode levar anos, se cumprirá na sua vida. Então, olha, agora, a ansiedade, segundo parte da nossa lição na página 48, para nada é proveitosa. Então, olha, ela precisa ser combatida. E por que precisa ser combatida? Está aqui. Ela não tem proveito para nada. Desejo, solicitude ou sinônimo, afã, tem sim. Porque uma pessoa que não tem mais desejo por nada, ela não luta por aquilo. Se ela não tem desejo, ela se entrega, não é verdade? Se entrega, ou vai se suicidar, ou vai fazer igual Jonas. Sentar na sombra de uma planta e ficar ali esperando a morte. A planta morreu antes dele. Não é assim que funciona, não. Ou vai para a caverna como Elias e fica lá, vou ver se eu morro. Mas quando chegava o passarinho com carne e pão, ele comia e queria morrer. Olha que sem vergonha, né? Queria morrer coisa nenhuma, ele estava querendo fugir dos problemas, porque a ansiedade, irmão, só te faz fugir do problema. Tentar fugir do problema não ajuda. Aí, então, o que diz aqui, olha, ela não tem proveito para nada, ansiedade. Me prova, me mostrando alguém que seja ansioso, ou esteja entre nós, ou alguém que você conheça, que tenha ansiedade, que tira proveito da ansiedade. O que tem de proveito da ansiedade? Nada. Você já viu alguém dando testemunho aqui? Irmãos, eu sou ansioso, olha, mas estou tendo vitória com a minha ansiedade. Deus está me enchendo. Seja ansioso também. Não tem, irmãos, não tem. Pelo contrário, esperei com paciência no Senhor. É coisa difícil de se fazer por causa da nossa natureza humana. Mas, irmãos, como é bom quando a gente consegue combater a ansiedade, ver que ela não é proveitosa em nada, e você se assenta, não, vou ficar tranquilo aqui. Se Deus falou, Ele vai chegar. Se Deus falou, Ele vai... Não tem um caso na Bíblia de que a ansiedade não tenha trago prejuízo. Não tem um. Caso de Abraão, por exemplo, na hora que ficou ansioso, aí fez um filho onde não devia. Caso de Saul, perdeu o reino por causa da ansiedade. Tu estava demorando, eu fui e fiz sacrifício. Quem falou que pode fazer sacrifício? Quem falou? E se Samuel falou assim, era a representação da presença de Deus. Me aguarda que eu estou chegando para o sacrifício. Samuel nunca falhou. Samuel nunca tinha falhado. Então, Saul tinha que fazer o quê? Quando o pessoal, está demorando, fica quieto aí. A ansiedade fez com que Arão fizesse um bezerro de ouro. A ansiedade nunca presta para nada, irmãos. Só vai te trazer problemas. Pode acreditar. Se você já tem problema e está ansioso, pode acreditar, teu problema vai dobrar com a ansiedade. Fica quietinho no teu canto aí. Seja mais sossegadinho, fica quietinho. A ansiedade, aprenda a ser tranquilo, irmãos. Procura ser tranquilo. Eu sei que é coisa difícil. Coisa difícil. As pessoas ansiosas, elas levam maiores prejuízos. Tá? Fica tranquilo aí. Peça ao Senhor isso, essa graça e essa glória. Então, a ansiedade para nada é proveitosa. O único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é torná-la inoperante e negativa. Esse é o único efeito que ela pode fazer em nossa vida.
torná-la inoperante e negativa. Olha, o Deus que nos deu a vida também promete sustentá-la enquanto vivermos. Ele não me promete luxo, capricho, nada disso. Mas ele promete me sustentar enquanto eu viver, seja pouco ou muito tempo nesta terra. Por isso que eu digo, de fome o crente não morre. Não morre, porque Deus tem uma promessa de sustentar a sua criatura, aqueles que estão agora confiados nele. Porque se você quiser ir sozinho, você vai sozinho. Aí é problema seu. Tu lembra de um fato na Bíblia que Eliseu falou assim: amanhã, a essas horas, vou dar providência. E se tinha alguém morrendo de fome em Israel, foi por causa da desobediência, porque eles estavam adorando a Baal e não a Deus. Não criam mais em Deus. Aí estavam buscando outros deuses. Aí a fome veio. Agora, quando começaram a clamar ao Senhor, o Senhor falou assim para Eliseu, diz a eles, que amanhã, a essas horas, terá muita comida aqui em Israel. Olha como Deus pode resolver na hora, assim, ó. Em menos de 24 horas, o Senhor estaria providenciando comida para uma cidade inteira. Não era para uma família ou uma pessoa. Porque uma família ou uma pessoa, até eu posso ajudar, não posso? Dar uma cesta? Agora, uma cidade inteira eu não posso. E Deus estaria fazendo, irmãos, resolvendo um problema de uma cidade inteira, de uma nação. Agora, o comandante, ele viu a impossibilidade humana e ele disse assim, olha, ainda que abrisse janela no céu, não seria possível. Eliseu falou, pois você verá e não comerá. Dia seguinte, irmãos, tinha comida a balde, a rodo. O comandante viu e não comeu, porque o povo com fome atropelou ele. Morreu pisoteado. Olha, segundo a palavra do profeta, irmãos, vamos para a palavra aqui que nós lemos. O Deus que nos deu a vida também promete sustentá-la enquanto vivermos. Agora, você precisa confiar nele. Não é deixar de trabalhar, não. Ah, Senhor, agora eu vou ficar, vou dormir até mais tarde, e ficar com a boquinha aberta, pensei que vai cair. Vai cair nada, está arriscado Deus dar uma pedrada na tua fuça. Porque você precisa... às vezes Deus dá uma pedrada na fuça dele, eu vou dar uma pedrada ali para ele ver o que é bom. Não. Olha, é você ficar de boca aberta e trabalhando. Aí o alimento vem. Você vai fazendo e Deus vai te enchendo. Não é você ficar aqui parado, olhando para o ontem, não. Quem olha para o vento, irmãos, nunca vai colher, nunca. Você tem que colocar a mão no arado e andar para frente. E Deus vai te sustentando. Porque quem dá graça e glória é Deus. Olha, todo mundo fala que todos os judeus... É claro que existe judeu pobre. Mas tu sabe que a maioria dos que nós conhecemos são ricos, né? Assim, são donos de joalherias, são donos de empresas. Eu mesmo já fui funcionário de judeus, né? E fui muito abençoado. Então, olha, todo mundo sabe disso. Agora, na lavoura, há uma oração. Os judeus, eles têm uma terra que não é igual ao nosso Brasil. O Brasil, você passa ali, aí tu olha assim pro beiral da casa de alguém, tem lá uma planta, gente. Já viu isso no beiral? na laje das pessoas nasce. Irmãos, aqui é uma terra muito fértil, aqui é uma terra muito boa. E lá não, lá é uma área desértica. Então, aquela área avermelhada assim, olha, do barro, aí eles fazem uma oração. Olha que oração simples. Segundo Henry Daniel Hopes, né? Ele viveu 20 anos na Palestina para entender aquilo que Jesus ensinava. 20 anos. E ele disse que tem uma oração que eles fazem lá, o camponês faz antes de começar a trabalhar. Olha que oração simples. Senhor,
a parte vermelha é a minha, a verde é a tua. Só isso. Quer dizer, eu vou plantar, que é a parte vermelha. E Deus é quem vai dar a produção. Está aí, ó, país de primeiro mundo. Um ouvinte, dizem ser do tamanho do estado de Alagoas, né? Está aí, ó, país de primeiro mundo. Não é a mão de Deus? 11 milhões de habitantes, né? A mão de Deus, irmãos. Agora, eles cruzam o braço? Não. Mãos à obra. E a mão de Deus, ó, só abençoando. Não estou falando nível salvação. Salvação de almas está relacionada à cruz do Calvário, em aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estou falando agora de bênção que Deus prometeu a Abraão e promete a nós. Salvação é outra história. Salvação é outra história. A maior bênção que nós temos é a nossa salvação. É ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora estou dizendo para esta vida, para que você viva o teu dia de hoje, para que você tenha o teu café, teu almoço, teu jantar. Estou dizendo para isso, irmãos, Deus te prometeu nos abençoar enquanto vivermos nesta terra. Salvação é outra história, que nós já temos garantido também. Então, olha, aí a ansiedade, irmãos, para nada é proveitosa. A vida não permite acréscimos, que nós já falamos, não permite. Eu não posso acrescentar um côvado à minha vida. Porém, Deus pode, não pode? Teve um que ele acrescentou muitos côvados, né? 15 anos foi acrescentado à vida do rei Ezequias. 15 anos. Olha, foi o que Deus deu a ele de crédito. E olha, a ansiedade não é fecunda, nada acrescenta e não produz resultados produtivos. Então, se a ansiedade não é fecunda, nada acrescenta, não produz nenhum resultado positivo, para que eu vou ficar ansioso? Aí a pessoa fala assim, eu não entendo, essa pessoa tem sangue de barata. Irmãos, você tem que lutar contra a ansiedade. Tem que lutar contra a ansiedade. Tem pessoas que elas se desesperam fácil. Aí ela abre uma oportunidade para o adversário colocar um outro problema. Tenta viver uma vida tranquila em Deus. Todas as coisas são controladas por Ele. Eu sei que cada um tem uma reação. Cada um tem uma reação. Fulano morreu. Tu sai correndo. Eu já contei isso aqui, né? A tia do camarada morreu, ele fechou o manual que ele estava me atendendo, ele é um representante comercial. Aí ele atendeu o telefone, quando estava me atendendo, o manual tá na mão dele assim, aberto, né? Aí, o computador, tudo direitinho. Aí ele recebeu um telefone, aí ele fechou o manual, guardou na bolsa, guardou o tablet, falou, o que houve? Não, minha tia morreu. Foi, mas você vai ressuscitar tua tia? Não, mas eu tenho que ir lá. Você pode até ir que é teu direito, mas você não vai fazer nada lá. Não vai ser útil em nada lá, só vai perder o pedido aqui. Saiu correndo. Irmãos, fechava o pedido direitinho. Tá triste, a tia morreu. Mas fecha o pedido direitinho. Depois de fechar o pedido, olha, eu vou embora que minha tia morreu. Aí, pronto. Aí minha mãe está lá, os parentes, então eu vou lá dar uma moral. Mas fechar o pedido. Não vai ressuscitar ninguém. A pessoa fala, fulano caiu aqui, está no hospital. Ué, mas eu sou médico. Já está no hospital, está no lugar certo, né? Aí para que eu vou correr? Para perturbar a ideia do médico? Como é que está ele? Não. Deixa o médico fazer o que tem que fazer. O que é isso, irmãos? Que ansiedade é essa? Viva a tua vida. Morreu, foi para lá, está tranquilo, está guardado, ninguém vai levar defunto. Ninguém leva defunto. Quando está vivo, tu cuida.
for uma emergência de socorrer, aí sim, você pega no colo, põe no carro e parte para lá. Está vivo. Igual Davi. Está vivo, Davi está chorando, está jejuando. Quando morreu, ó, manda para cá meu almoço. Está quentinho ainda? Tá. Aí, não entendi. Pessoal, estava aí chorando, agora está comendo igual um leão. Ué, quanto à vida, a esperança. Agora morreu, ele vai ressuscitar. Ele tinha essa autoridade para ressuscitar a criança? Não. Então, vou comer, mano. Já morreu um, vai morrer outro de fome. Então, que é isso, gente? Agora, quanto à vida, irmão, tu jejua, tu vai, luta pela pessoa, leva, mas depois que cada um viva a sua experiência, tá? Mas não estranhe se alguém falar aqui, morreu fulano ali, eu continuar aqui não, tá? Não estranha não, porque eu não tenho poder de ressuscitar não, tá? Aí se houver um clamor, vamos interromper aqui, irmão, vamos levantar um clamor, a pessoa está passando mal. Agora, a pessoa já está morrendo ali, então morreu. Aí deixa eu continuar aqui para concluir, aí depois a gente vai lá ver. Tá? Então não morra aqui não, que é melhor para poder você depois não me julgar. Lembra de Paulo? O garoto caiu da desespero, né? Desespero. Correram lá. Aí Paulo teve que ir. Paulo parou a mensagem, foi lá e diz a palavra que o garoto estava morto, segundo os primeiros constataram, né? Aí Paulo foi lá, irmãos, todo mundo para o culto de novo. Está vivo, deixa ele aí dormindo. E continuou pregando até de manhã. Aí de manhã levantaram o garoto vivinho da Silva, o garoto foi embora. Foi igual aqueles arrebatamentos antigos, que as irmãs ficavam com sono. Aí era arrebatada, depois chegava de manhã e não contava nada. E quando contava, irmão, vi um montão de gavetinha no céu, o anjo me levou e tinha lá unha, tinha lá cabelo, tinha lá não sei o quê, papapá, só havia lixo no céu. Que arrebatamento é esse, irmão? Que arrebatamento é esse? Onde Deus vai te levar para você ver lixo no céu? Meu Deus do céu, irmão. Você vai para um lugar lindo, você vai apreciar a paisagem, vai tirar foto de coisa, vai tirar foto de lixeira, irmão. Coisa sem sentido, sabe? Aí ficava a noite toda dormindo. Até eu era arrebatado, já falei para os irmãos, que as 3 vigílias que eu fui, todas elas eu dormia a balde. E teve uma que eu ainda fui, teve a revelação que teve alguém que teve misericórdia, falou, levanta aí, cara, está na hora do Nescau. Ainda fui para a cantina tomar o Nescau quentinho, olha que pensa. O resto eu não lembro de mais nada, eu estava arrebatado. Que é isso? Está com sono, vai dormir em casa, né? Mas ele me insistia para me levar para a vigília, eu vou lá, mas não aguentava não. Eu nem aguento hoje, se eu ficar na vigília aqui, eu durmo na hora. Tu vê que eu cochilo aqui na cadeira, não vou dormir na vigília. Então, olha, a ansiedade, irmãos, para nada é proveitosa, tá? Ela é cega, além de não permitir a vida acréscimos, ela é cega, irmãos. Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece, tá? De como Deus cuida de tudo. Irmãos, pensa numa coisa. Olha, tudo que Deus criou está conforme Ele criou. Eu estou dizendo conforme a posicionamento, tá? Aquilo que nós destruímos é outra história. Mas o sol ainda é sol. A lua ainda é lua. Todos os planetas estão na mesma posição em que Deus colocou. Caiu algum? Não, todos eles estão lá. Deus sustenta a sua criação. Mas quando a pessoa é ansiosa, ela não percebe essas coisas. Irmãos, se Deus sustenta todas as suas criações, nós também somos criaturas de Deus. E ainda filhos de Deus, o que é melhor. Então, olha, a ansiedade, ela é cega. Por isso, tem que tomar cuidado, ela não presta para nada. E ela é incrédula. Ao dizer que seus filhos são homens de pequena fé, como Jesus falou em Mateus 6,30,
Jesus aponta uma deficiência na fé, não na sua ausência. Deficiência na fé e não na sua ausência. Ou seja, não é que vocês não têm fé, não. Pequena fé. Ou seja, vocês têm fé, porque todo mundo tem fé, todos nós temos fé. A fé nos foi dada para nós lutarmos por ela. Então, todo mundo aqui tem fé. Ah, mas eu não tenho fé. Não, você tem fé. Por isso que os apóstolos falaram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, você tem fé. Agora, não é a ausência da fé o problema. É a pequenez da fé. Você vai escondendo aquilo ali. Irmãos, usa a tua fé. Usa a tua fé. Pelo menos para crer que Deus fará o que Ele diz na sua palavra que fará. Só isso. Então, olha, a ansiedade diz, ele, é característica dos pagãos. Nós já antecipamos isso. E não de quem conhece a Deus tal qual Ele é. Uma pessoa lá do mundo que não conhece a Deus, não conhece as Escrituras Sagradas, não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é lícito ela estar ansiosa diante dos fatos acontecendo. A extrema corrupção no mundo, a violência aumentando, tudo em escala assim muito maior do que quando nós vivemos anteriormente. Aí você vê uma pessoa lá desesperada no mundo, natural. Agora, irmãos, crente está desesperado porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque o pecado no mundo está, porque aumentou isso, aumentou aquilo. Irmãos, o que você esperaria? Qual foi a palavra do Senhor para nós? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí você agora está acontecendo, é muito escândalo, é isso e aquilo. Irmãos, o que você espera daqui para frente? Há uma peneira, uma seleção. Há uma seleção. E essa seleção precisa ser visível a nós, o motivo porque Deus está fazendo a seleção, descartando alguns e apurando outros para o estado de vida eterna com Cristo. Jesus tinha falado isso, que é necessário que venham os escândalos. Porém, ai daquele por quem vier. Aí você fica aqui, meu Deus, está acontecendo com a igreja. Irmãos, a igreja não está acontecendo nada. A igreja continua sendo igreja. O que está acontecendo é que o Senhor está limpando, tirando os carrapichos, limpando a sujeira e colocando de forma para que a igreja apareça perante o Senhor como uma igreja pura, uma virgem pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, conforme o apóstolo Paulo ensinou. Agora, se eu faço parte da igreja de Cristo, então eu tenho que permanecer em Cristo. E deixa quem não faz cair, irmãos. Tem que ter uma limpeza. Tem que ter uma limpeza. Olha, não estou dizendo que seja só o fato, mas com a Covid-19, já teve uma limpeza grande. Ontem estávamos comentando sobre a idolatria. Eu já uma vez falei sobre isso aqui, a idolatria dos crentes. Quando um cantor sobe no palco, irmãos, o que é isso? O que é isso? Aquela pessoa que está lá é simples, humana, como qualquer outra que esteja aqui. E, às vezes, como comentamos, uma pessoa canta melhor do que aquela pessoa que está entre nós. Mas a pessoa, meu Deus! Eu fiquei pensando assim, estávamos lá nessa viagem a Maceió e tinha uma pessoa da mídia que ia cantar no congresso, mas assim, uma pessoa que leva ao auge o público, E estava lá, dentro da feirinha onde nós estávamos, comprando as bugigangas lá. Olha, eu só reconheci pela voz, eu não guardo muito assim a fisionomia de cantores, mas essa é antiga eu conheço,
Então, eu estava lá comprando também alguma coisinha. Aí a Ana também nem reconheceu, ainda perguntou o preço dela de alguma coisa, achando que ela era vendedora. Quando ela falou que não trabalha aqui, aí a voz, a gente reconhece pela voz. Irmãos, eu fiquei pensando, eu apaticamente fiquei na minha, como se eu não estivesse reconhecendo, mas aí eu pensei, se fosse outra pessoa, talvez ia pedir autógrafo, né? Tirar uma selfie ali. Irmãos, idolatria não combina com crente. Idolatria não combina com crente. Eu sempre admirei alguns pregadores, alguns cantores, admirar. Nunca o segui como sendo idólatra e nunca desejei tirar uma foto. Já tive em púlpitos com algumas pessoas que têm nome e nunca falei, vamos fazer uma selfie aqui para mostrar isso. Negativo. Idolatria não combina com crente. E uma igreja idólatra precisa ser limpa. Aí Deus deu uma derrubada bonita, quebrou muitos desses figurões, tanto da pregação quanto do louvor, deu uma quebrada legal. Por quê? Para poder dar uma curada na igreja. Dá uma curada, irmãos. Vem um cantor, segura a onda. Segura a onda. As pessoas perdem a linha. Faz um desespero, uma gritaria, esquece até que está na casa de Deus, se for aqui dentro. Quando vai para um show aí, eu nunca fui a show, graças a Deus. Nunca fui. A show evangélico, não vou a esses eventos. Só foi evento que sou, vamos dizer assim, que eu devo ir, mas mesmo assim no meu cantinho. Mas show evangélico, negativo. Negativo. Eu acho que o próprio cantor não deveria nem desejar fazer um show evangélico, para não aguçar a igreja a idolatria. Ele está sendo um instrumento de idolatria. Instrumento negativo para a igreja. Se ele canta, tem que ser para a glória de Deus. Se ele prega, tem que ser para a glória de Deus. Nada de aguçar o povo à idolatria. Os apóstolos curaram enfermos, esses nem fazem nada. Curaram enfermos, ressuscitaram mortos. E quando foram idolatrar, não faz isso não. Negativo. Paulo rasgou a veste, que isso? Silas, não. Paulo, Barnabé, né? Rasgaram a veste. Não. Não faz isso não. Não adora a gente não. Adora o Senhor. Aí hoje, né, eles ficam... E aí? Mas, irmãos, não conduza as pessoas à idolatria. As pessoas precisam passar a confiar em Deus. Deus é o autor da vida. É o nosso único Senhor, tá? E o pagão, irmãos, vive a vida dele. Nós vivemos uma vida cristã. Agora, vencendo a ansiedade. Eu disse que ela precisa ser combatida, né? Que foi o primeiro passo. E mostrando que por que ela precisa ser combatida? Porque ela não tem proveito para nada, que é a segunda parte da lição. Então, dada isso, precisa ser combatida por não ter proveito a nada, nós precisamos vencê-la. É combater para vencer. Tá? Então, olha, Vencendo a Ansiedade, página 49, parte 3. O Senhor conhece as nossas necessidades, ordena que priorizemos seu reino e vivamos bem a cada dia. Nós já falamos sobre isso. Irmãos, melhor forma de vencer é essa aqui. Primeiro, primeira, né? Saber que o Pai conhece nossas necessidades. Nunca se esqueça disso. Nunca. Deus conhece minhas necessidades. Eu vou apresentá-las a Ele em oração, mas vou lembrar sempre a mim mesmo que Ele sabe o que eu preciso. É a melhor forma de combater a ansiedade, de você vencer, na verdade. Combater, você já está combatendo, mas vencer. Em toda a Escritura, somos ensinados acerca da bondade e fidelidade de nosso Pai Celestial. Toda a Escritura. Aí ele cita apenas Salmo 34, 8 e 113, verso 5. Olha,
Mas toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, nós aprendemos, somos ensinados acerca da bondade e da fidelidade do nosso Pai Celestial. Então, nele podemos esperar confiantemente. Deus é bom, irmãos. Deus é fiel. Ainda que eu seja infiel, o apóstolo diz, ele não se tornará infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Aquilo que ele é, ele é. Acabou. Eu não posso ser uma coisa agora e depois do almoço ser outra coisa. Não tem pessoas assim? Que elas sofrem de bipolaridade, que é uma doença da alma, né? Ela é bipolar. Ora ela está te agradando, irmãos. Ela chega aqui, é amável, quer te abraçar, quer te beijar. Quando termina a escola dominical, o que você vai falar? Ela... Aí você, eu não entendi nada, mano. Você acha até que baixou um espírito de loucura. Não, não foi não. Ela tem um problema na alma, que é diagnosticado como bipolaridade. Ela tem uma dupla personalidade. Agora, irmãos, Deus não sofre de bipolaridade. O que ele é, ele é. Bom para os que andam na retidão, né? Romanos capítulo 10, 22. E severo para os que andam errado. O que ele é, ele é. Ele não muda, não. Tá? Então, olha, você anda direitinho, você costuma servir a Deus, seguir os parâmetros do seu, claro, com as limitações e deficiências que temos, ele também nos compreende. Mas você se esforça em andar segundo os parâmetros das Escrituras. Eu me esforço com aquilo que você tem aprendido de bom, eu me esforço. Então, irmãos, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Então, olha, devemos confiar nele. Agora, outra forma de vencer a ansiedade é você estabelecer prioridade. Como se faz isso? Esse deve ser o objetivo de cada cristão, buscar primeiro o reino e não a glória pessoal ou objetivos egoístas. Primeiro o reino. Irmãos, olha, eu tenho um montão de conhecido que às vezes a gente não tem como citar nome para dizer, comprovar, para poder... Tá? Porque é ilícito, né? Mas eu tenho um montão de conhecidos que eles buscam a glória pessoal. Aí são egoístas. E só vivem em depressão. Porque ele acha que, como ele tem uma vocação, um chamado, ele precisa aparecer. Ele precisa ser reconhecido. E eu torno a dizer... Lugar de reconhecimento é no IML. Morra que eu vou lá reconhecer você. Aqui não é lugar de reconhecimento, irmãos. Aqui é lugar de você fazer a obra de Deus. Se Deus me chamou para fazer isso, é isso que eu vou fazer. Se o vizinho souber o meu nome, amém. Se ele não souber, amém. Desde que eu passe aqui na rua e eu passe de cabeça erguida por não viver ilicitamente, erroneamente, e ele respeitar a minha vida e falar assim, esse aí é o pastor dessa igreja, só isso, pronto. Agora, se ele quer me reconhecer, se vai me reconhecer, se vai bater palma se eu passar, para mim tanto faz. Não fede nem cheira. Isso nós aprendemos com o próprio Jesus. Jesus fazia de tudo para não aparecer. Irmãos, fazia coisas tremendas e dizia assim, não conta nada para ninguém. Fica quieto. Ele não queria aparecer, embora tivesse uma missão a ser feita. Agora, todo mundo conhece Jesus, ou não? Praticamente o mundo inteiro conhece Jesus. Não conhece como nós conhecemos, servo de Deus. Mas conhece, pelo menos já ouviram falar do nome de Jesus assim, por alto, né? Existe um tal de Jesus, né? Aí conhece. Olha, irmãos, sem desejar ter sido conhecido. Porque o que ele queria fazer era a vontade do Pai. E a vontade do Pai era a glória dele. Era só isso. A minha glória é fazer a vontade de meu Pai que me enviou. Isso gerou ansiedade em Jesus? Não.
Agora, o que gera ansiedade no ser humano? É ele querer de qualquer maneira, irmãos. Eu tenho que ir para Camboriú, eu tenho que ir não sei para onde, eu tenho que... Não tenho que ir, eu tenho que... Alguém precisa, irmãos, por favor, se quiser colocar o nome num banner lá na igreja, coloca, quiser colocar a foto, eu não vou hesitar. As pessoas me pedem a foto, aí eu mando a foto. Manda a foto para colocar no banner, para apresentar lá. Pode colocar, porque é o padrão que todo mundo está fazendo, então pode colocar. Agora, irmãos, eu sou criado de uma forma que a gente não precisa de foto, não precisa de nada. Você só precisa fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E se alguém no final quiser aplaudir, aplaude. Se não quiser, também não aplaude. Se alguém quiser dar uma gorjeta, dá. Se não quiser, também dá. Aliás, a maioria que me oferece eu nem aceito, porque eu não preciso, graças a Deus, né? Não vivo do Evangelho de Jesus Cristo, eu vivo do meu trabalho. Então, aí tanto faz. Tanto faz. Eu só quero cumprir aquilo que me foi dado a fazer. Irmãos, isso gera uma tranquilidade em nós. Você sai dali tranquilo. Aí o outro reclama, fui naquela igreja lá, não recebi nada. Lá eu não volto mais. Que isso, irmão? Você está comercializando o Evangelho de Jesus Cristo, é isso? Você gera uma geração ansiosa, uma geração preocupada, uma geração que quer. Aí coloca lá no Facebook, agenda aberta. Agenda aberta. Para que isso, irmão? Agenda aberta. Para que agenda aberta? Quando eu vejo um camarada que põe lá no Facebook agenda aberta, esse eu nunca vou convidar. Porque eu sei que ele está ansioso, está ávido para ir às igrejas, para dar uma sugadinha na igreja. Agora, quando eu vejo que tem alguém que não tem agenda aberta, mas só anda ocupado com o reino de Deus, é esse que precisa vir aqui. Porque esse ama fazer aquilo que Deus lhe chamou a fazer. Então, são oportunistas e andam ansiosos. Olha, quer combater a ansiedade? Irmãos, não tem objetivos egoístas. Não tem. Você vai ficar preocupado aí, ninguém me chamou essa semana. Meu Deus, como é que está aqui minha situação, minha agenda? Olha, tá. Aí vai colocar lá de novo, agenda aberta, continua aberta, e vai continuar aberta. Se Deus quiser, vai continuar aberta, né? Então, olha, que longe de nós esteja essa pessoa, irmãos. A aceitação da vontade divina e o propósito de pô-la em ação em nossas vidas é a primeira maneira de derrotar a preocupação. Qual o propósito de Deus? Querem ver uma ansiedade de alguns pastores? Alguns pastores estão ansiosos porque, irmãos, ninguém está aceitando Jesus em nossos cultos. Qual a razão de ninguém aceitar Jesus em nossos cultos? Qual a razão? Uma, nós estamos fazendo culto para crente dentro da igreja. Se eu faço um culto aqui no domingo à noite, eu estou entendendo que pelo menos 98% será de crente. Ou não? Agora, se eu quero que alguém aceite Jesus, eu tenho que fazer o quê? Lá fora onde os pecadores estão. Aí eu quero ficar aqui dentro e quero que o Espírito Santo de Deus empurre as pessoas para cá. Olha que coisinha boa. Eu fico dentro do barco e os peixes pulando dentro do barco. Eu dormindo lá, tomando água de coco, tranquilamente, aí os peixes tufam, e eu só olhando assim, bom, é salão, o peixe bom, né? Peixe ruim ninguém quer. Aí então, pulando dentro do barco. Não, se eu quero pescar, eu tenho que seguir a ordem de Jesus, que disse assim, lança a rede. Aí, lançar a rede, você vai lá, e Jesus falou assim, vai para o meio do mar e lança a rede. Agora eu quero ficar aqui dentro, Aí fico ansioso. Ninguém está aceitando Jesus. Aí fico... E quando vê um peixinho fora d'água, que é um peixinho fora d'água, esse que vem aqui dentro, que a água é lá fora. Aí o peixinho está fora d'água, aí vem aqui e fica todo mundo desesperado, querendo pegar o peixinho. Aí ele escorregando aqui, fazendo aquele apelo, irmãos, prometendo até mundos e fundos, até um lugarzinho lá no céu, do lado da casa dele. Irmãos, que faz as pessoas se converterem é essa palavra.
prega a palavra e um viver honesto, cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, tu salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Frustração. Outra frustração. Minha igreja não cresce. O que é crescimento de igreja? O que é crescimento de igreja? Você está falando de um acúmulo de crentes, um depósito de crentes, ou está falando de crescimento de igreja? Essa igreja aqui, ela tem 59 anos. Fará em novembro, 59 anos. Essa igreja aqui não passa de 140 membros. Chega aos 139, 140, aí sai mais gente, chega mais gente, mas está sempre nessa média. Irmãos, até porque não comporta também mais do que isso, então Deus sabe. Agora, tu já viu eu preocupado aqui? Irmãos, a gente tem que dar um jeito. Nossa igreja não está crescendo. Só eu tenho que fazer 30 anos aqui. Eu faço aquilo que Deus me chamou a fazer. Cuidar dos que estão e pregar a sua palavra nesta casa. Ensinar. Agora, o que é crescimento? Será que se eu tivesse 600 membros nessa igreja, estaria crescendo a igreja? Ou será que ela estaria apenas engordando? Dessa igreja aqui, já originou muitas outras igrejas. Dessa igreja aqui. A congregação de Mangueira saiu daqui. E de lá saiu a de Cabuçu. Dessa igreja aqui, inúmeras pessoas aprenderam aqui, vieram aprender aqui a palavra, e só na minha gestão. Não estou falando de gestão anteriores. É aprender aqui, e então Deus permitiu que essas pessoas saíssem, e elas estão desenvolvendo um bom trabalho. Então, crescendo ou não está crescendo? Agora, se eu olhar pelo lado quantitativo acumulativo, é diferente, irmãos. Será que uma empresa cresce porque ela tem um estoque grande? Ou será que ela cresce pela produtividade? Houve um tempo em que as empresas elas faziam estoque imenso. Depois elas perceberam que elas não precisam de muito. Tem empresas aí que vendem só pela internet, ou não? E está bombando. Irmãos, igreja não é depósito de crente. Eu preciso, quando chegar no reino dos céus, e se o Senhor quiser falar assim coletivamente, está aqui, ó, frutos da Assembleia de Deus em Nova Cidade. Se ele quiser falar, frutos da Assembleia de Deus em Nova Cidade, saiu dali o ensino. Saiu dali a palavra de Deus. Isso é crescimento. Agora, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, Senhor, está aqui, ó. Tu me deu 5, eu continuei com 5, está aqui. Não. O que ele me deu, eu estou fazendo acontecer. E o que está acontecendo é que tem gente que aprende aqui, vai para lá, exercita lá, vai para lá, exercita lá, e vai crescendo. Eu encontrei uma menina aqui, criada aqui. Encontrei nessa última igreja que eu fui agora, em Magalhães Baixos, né? A última que eu fui num domingo, né? Que eu quase não saio domingo. Aí fui lá, não reconheci ela. Ela hoje é casada, tem 2 filhos, e ela veio falar comigo no final do culto. Veio falar comigo, que está servindo ao senhor lá, e falou assim, eu vou dizer uma coisa para o senhor, que eu sei que o senhor não vai se envaidecer, mas toda a referência que eu tenho de vida cristã foi em Nova Cidade. É crescimento ou não é? É crescimento, irmãos. Está lá firme com Jesus, está produzindo, está criando seus filhos no caminho do Senhor, na demonstração do Senhor. Isso é crescimento. Eu preciso de 300, 400, 500 membros aqui para me tornar uma matriz, me tornar uma catedral? Não preciso, irmão. Aqui entre nós, não precisa.
Não tenho ansiedade nenhuma em relação a isso. Não tenho. Se Deus me colocar numa igreja maior, a visão de ensino será abranger mais pessoas. Agora, eu não tenho preocupação com isso. E se quiser me colocar numa igreja menor, a glória de Deus será a mesma coisa. Tá? Porque o que cresce, irmãos, é o expandir o evangelho. A igreja de Jesus tinha 12 membros. 12 membros. Ela cresceu. Mas teve alguma catedral gigantesca com 3.000 membros que se converteram? Alguém já ouviu falar? Pedro falou assim, vamos ter que construir que não está cabendo. E construir uma catedral para caber os primeiros 3.000 que se converteram, depois os 2.000. Teve alguém? Não. Como ela cresceu? Aprenderam aqui e se expandiram para lá. Paulo chegava num lado, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Não, nós só sabemos só o de João. Então, receba o Espírito Santo. Ensinava ali. É assim que a igreja cresce. Isso é crescimento sadio, vigoroso. O resto é acúmulo de crente. Aí fica um montão de crente pulando, batendo palma, apagando a igreja, ficando escuro, ficando cheio de holofote, todo mundo, por todo lado, sou abençoado. Depois sai para lá, está brigando na rua, está xingando, está furando fila no banco, furando fila na estação de trem, pegando emprestado e não pagando. Que crente é esse? Que isso, irmãos? Vamos parar com isso, né? E a ansiedade aumentando, você sabe. Não sei por que tem tanta crente ansioso, porque falta o conhecimento das Escrituras. Olha, irmãos, baixa cada dia o seu mal. A última parte diz assim, neste último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez. Irmãos, fica feliz pelo domingo. Hoje é domingo, graças a Deus, estou em casa, vou almoçar, depois eu venho para o culto à noite. Fica feliz por isso. Aí não, está preocupado com segunda, com terça, com quarta, com quinta, com sexta, com domingo que vem, com mês que vem, com Natal. Que isso, irmãos? O que eu vou comer? Será que esse ano eu vou comer rabanada? Se tu não morrer, tu pode até comer uma. Mas tem gente que vai morrer antes, irmãos, de comer rabanada e comer frango assado. Então, não se preocupe aqui, hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, irmãos. Hoje é o dia. Amanhã, Deus nos dará outro dia. Tá? Então, a aceitação, irmão, desse dia é muito importante para nós. Então, Jesus recomenda a cada filho seu que enfrente cada dia sem preocupar-se com o amanhã, que poderá não acontecer. Provérbios 27, 1. Poderá não acontecer o dia de amanhã. Olha, esse verso de Provérbios, ele é muito interessante. É o que eu vou ler agora. Eu não li muitos versos, então eu vou ler só esse, praticamente, para a gente finalizar esse assunto. Mas olha só, não presumas do dia de amanhã. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Estou preocupado com o dia de amanhã. Nem sei o que esse dia vai produzir hoje. Então, é o dia que o Senhor nos fez, devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Tenha um domingo feliz, um domingo abençoado, irmãos. Desta segunda-feira, se tiver oportunidade, amanhã nós glorificaremos ao Deus pelo dia de amanhã. Então, a vida cristã é uma jornada diária, com suas lutas, derrotas e vitórias. Não existe reservas para o futuro. Tá? E a advertência contra a ansiedade, que é a conclusão da nossa revista, diz assim, não é uma condenação, tá? Não é uma condenação da prevenção. A advertência não é uma condenação da prevenção. Não, agora não vou mais me prevenir. Não. Trata-se de não sermos sobrecarregados com os problemas e dificuldades que ainda não nos são desconhecidos. Em todo tempo, devemos confiar no cuidado e na provisão de Deus necessários para cada dia. Amém?
Então, vamos parar por aqui, porque na semana que vem será a relevância do discernimento. Como na semana que vem é a Santa Ceia Geral do Campo de Nilópolis, então nós faremos essa aula na sexta-feira, a relevância do discernimento. Importante, tá, gente? Importante. Discernir é um dom do Espírito Santo. E a gente precisa aprender a discernir, tá bom? A viver esse dom. Então vamos ficar de pé, não. Então vamos ficar de pé, fazer a oração. Irmãos, quero agradecer aos irmãos que ontem puderam